volta com o Educador em Entrevista, agora na companhia aqui da Denise Cavalini. Denise, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Denise. Olá, boa tarde, Luciano. Um prazer enorme poder participar aí com vocês na Educadora, ter essa oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho e de toda essa dimensão que se desdobra a partir desse trabalho. Bom, Denise, nós exibimos, né, ontem, hoje nós vamos fazer mais uma rodada também de vídeos do professor Augusto Cury, e no sábado nós vamos repetir 2 desses vídeos, né, que foram exibidos aqui essa semana. O trabalho do Augusto Cury já tem essa dimensão, né, muito grande de levar mensagens, levar reflexão e fazer pensar, né? Como é que você tem trabalhado aí junto à equipe, né? Como é que tem sido essa sua participação junto com o professor? Luciano, há mais de 30 anos, o Dr. Augusto Cury vem estudando sobre a questão da mente humana. Então, ele vem analisando como a sociedade ela teve assim, um erro, né, uma falácia muito grande em investir demasiadamente no conteúdo cognitivo, né, do conhecimento, né, humano, e esquecendo a parte emocional. Então, muitas vezes nós falamos demais, principalmente dentro das nossas escolas, falamos demasiadamente sobre o universo de fora, falamos sobre o solo, o subsolo, falamos sobre a profundidade dos mares, mas pouco, quase nada falamos sobre o universo da nossa mente. Esse solo onde nós pisamos todos os dias, né, a todo momento, e que é tão pouco conhecido nosso. Quer dizer, de onde vêm os pensamentos, como se formam os pensamentos, de que maneira os pensamentos incidem na maneira como nós atuamos. Porque a maneira como eu penso, ela incide na maneira como eu me sinto. E a maneira como eu me sinto incide na maneira como eu me comporto. Então, se eu quero trabalhar o meu comportamento, eu primeiro preciso trabalhar o meu pensamento. E essa deveria ser uma das bases mais excepcionalmente trabalhadas dentro do ser humano, para que o nível de relacionamento pudesse ser efetivamente saudável. Porque nós evoluímos demasiadamente em termos de conhecimento. Quando a gente pensa, por exemplo, a nossa relação agora, estamos distante fisicamente, eu estou na minha casa, você está aí no estúdio, e ao mesmo tempo estamos tão próximos, né? Então, isso só se consolidou graças à educação. A estrutura educacional, né, que garantiu essa evolução e essa perpetuação do conhecimento foi fundamental para essa evolução. No entanto, e as relações sociais, as relações interpessoais e intrapessoais ainda se encontram esgarçadas, né? Cada vez mais nós estamos conectados, mas estamos distantes, né? Algo que o coronavírus, essa situação agora que estamos vivenciando, fez com que a gente literalmente parasse para fazer um balanço geral de onde está, para onde está caminhando a humanidade, né? Quer dizer, que investimento temos feito em termos sociais e emocionais para que as nossas relações, a qualidade das nossas relações pudessem ser efetivamente valiosas, né? E nos trouxessem prazer. Né? O que o Dr. Augusto Cury aponta, e esses vídeos que vocês estão passando fazem parte de um programa, né? O programa Você é Insubstituível, que teve como alicerce a grande preocupação nossa de nos conectarmos com o problema do suicídio no país. Não só aqui no país, mas é um programa que a gente já está exportando, nós estamos com ele já nos Estados Unidos, estamos com ele no Panamá, e
essa correlação, ela é mundial, né? Hoje nós não temos um problema com o suicídio somente aqui no Brasil, né? Nós temos um problema generalizado, né? E isso, essa situação, ela mostra, ela evidencia para a gente o quanto o ser humano tem perdido a beleza da essência da vida, né? De olhar essa essência da vida. Uma das competências socioemocionais que nós mais trabalhamos, né, dentro desse trabalho que a gente desenvolve ao longo desses 10 anos junto com o Dr. Augusto Cury, é a competência de contemplar o belo. Contemplar o belo é você aprender a extrair prazer nas pequenas coisas da vida. De maneira geral, eu posso te falar assim, olha, de maneira geral, não somente aqui em Batatais, mas no todo, nós estamos mais acostumados a agradecer ou reclamar. Exatamente, né? A reclamação vem... Não é? É só entrar em 5 minutos de rede social aí que a gente vê o quanto a reclamação prevalece. Justamente. Estamos mais acostumados a elogiar ou criticar. Sem dúvida que a crítica vem primeiro. Estamos mais acostumados a prestar atenção no que nós já temos ou prestarmos atenção no que nos falta. Né? Então, se eu for falar para você 20 itens, os 20 itens você vai me responder negativo. Então, onde é que nós estamos, ou para onde é que nós estamos caminhando, se a nossa estrutura social ela tem incidido de uma maneira tão dramática dentro do negativo? Quer dizer, hoje você pauta a tua história, muitas vezes, em uma necessidade que nem é tua. Muitas vezes é uma necessidade que a sociedade te coloca como desejosa, né? Então, se você tem um celular X, você quer ter o Y, o Z, né? Porque a demanda que foi apresentada para você pela mídia ou por toda a estrutura de marketing, ela te faz desejar essa situação. E isso impacta demasiadamente o teu pensamento. Uhum. Impactando o pensamento, impacta a tua emoção, que impacta teu comportamento. Então, muitas vezes você passa a acreditar que você tem pouco, quando na verdade você tem muito. Né? Vou te citar um exemplo prático, né, com relação a essa questão. Quando a gente olha para nós mesmos e muitas vezes a gente assim não tem muita clareza da grandiosidade que a gente é. Porque se eu falar para você assim, olha, Luciano, quanto você venderia seus olhos? Se eu lhe desse 20 milhões de reais, você venderia seus olhos? De maneira alguma. Eu fiz essa pergunta para um grupo de 250 jovens e um deles me disse assim, Denise, eu posso vender um só? Né? Quer dizer, às vezes a pessoa tem essa noção, né, assim, contábil, né? Eu vou colocar isso no lado financeiro. E não poucas vezes a gente deixa de observar o valor do que temos, né? Então, por exemplo, a grandiosidade de você saber desfrutar do sabor. Olha, a natureza te oferece inúmeras possibilidades de sabores, inúmeras possibilidades de texturas, inúmeras possibilidades de cores, de formas, né? Quer dizer, talvez se eu fosse Deus, né? Eu faria uma frutinha só e falaria, olha, tudo bem, se você gostar, tá ótimo, se você não gostar, né? Mas a natureza nos oferece diversidade. Quer dizer, olha a generosidade do que nós temos à nossa volta, né? Ou mesmo quando a gente olha para dentro de nós, quando você olha para os seus órgãos, a maravilha que é você pensar a quantidade de líquidos que os seus rins drenam todos os dias, né? Se eu pegar um grãozinho de arroz aqui e apertar, eu não sei dizer para você o que é importante ou não para o meu organismo, mas o meu sistema digestório consegue saber. Quer dizer, olha que grandiosidade. Nós deveríamos ser trabalhados desde pequenos a nos olharmos com esse olhar de graça,
esse olhar de agradecimento, de gratidão. Mas, na verdade, muitas vezes a gente não enxerga essa situação, porque nós não fomos trabalhados para isso, né? Nós não fomos trabalhados para esse olhar diferenciado, né? E o que o Dr. Augusto Cury nos traz é justamente ter esse conhecimento, como é que funcionam os bastidores da mente. Então, ele traz esse estudo sobre como é que funciona a memória, né? Ele coloca assim que tudo que nós vivenciamos, a nossa experiência, ela é registrada de maneira impactante por um fenômeno chamado fenômeno RAM, que é o registro automático da memória. O fenômeno RAM, ele registra todas as nossas experiências, quer sejam sensoriais ou físicas, e faz esse registro de maneira privilegiada em algumas instâncias. Nós não nos recordamos de todas as nossas experiências, mas nós nos recordamos daquelas experiências que são mais valiosas ou que tiveram maior impacto emocional. Por exemplo, se eu perguntar para você assim, olha, Luciano, você se lembra o que você estava fazendo no dia 11 de setembro? Depende do ano do 11 de setembro, né? A gente cai... Isso, entendeu? Quer dizer, automaticamente, nós nos remetemos ao 11 de setembro de 2001, né? Porque teve alto impacto emocional. Mas, muito provavelmente, se eu te perguntar assim, Luciano, o que você fez no 11 de setembro do ano passado? Talvez você não se lembre. Sem dúvida. Né? Porque não teve impacto emocional. A não ser que você tenha vivenciado algo que tenha sido excepcionalmente importante, você não vai ter esse registro. E não que o dia 11 de setembro não tenha sido importante, mas emocionalmente, um outro fenômeno, que é o fenômeno do alto fluxo, ele não vai conseguir resgatar isso para você. Essa memória está lá, mas o alto fluxo, que é como se fosse um leitor da nossa memória, né, que faz o mapeamento, que fica o tempo inteirinho buscando pelas nossas memórias, ele não vai conseguir buscar o que aconteceu naquele momento, porque não teve carga emocional. Denise, a gente estava falando exatamente isso, né, dessa gama importante também do sentimental, da memória, das emoções dentro do nosso processo, e justamente num período hoje que, de fato, a gente está sendo obrigado a reconectar isso, né? A repensar, e eu acho que no momento que a gente vivia, um período que a gente vive ainda, né? Um período de uma ruína emocional, não é? Eu acho que todo mundo que passa pelas redes sociais vê como emocionalmente nós estamos desconstruídos, né? O quanto se propaga muita discussão, muito ódio, mas com pouco embasamento, com pouca conexão também, né? Sem empatia, sem se colocar no lugar do outro, né? Então, de fato, nós estamos sendo empurrados para um momento de enxergar isso, né? Você tem sentido dessa forma? Sim, com certeza. Né? O que nós temos percebido é justamente essa desconexão, né? de análise, né? Até mesmo pela falta de percepção, né? Aquilo que você não conhece, aquilo que você não sabe, né? Que você não tem tomada de consciência, acaba impactando de uma maneira negativa, né? Para que você possa fazer. Então, o que o Dr. Augusto Cury nos traz é justamente esse olhar, né? Como ele fala nos vídeos que vocês estão passando aí, né, para a nossa população, ele apresenta para a gente essa necessidade do olhar para dentro, né? De você enxergar-se, né? Você aprender a se autoconhecer. Né? Muitas vezes as pessoas colocam assim, Augusto Cury é autoajuda. E é uma coisa muito interessante, porque geralmente quando você pergunta para a pessoa assim, o que é autoajuda? A pessoa fala assim, são frases soltas, né? Eu falo, bom, mas você conhece a teoria da inteligência multifocal do Dr. Augusto Cury? Aí a pessoa, não. Então, a teoria é a base do trabalho
trabalho do Augusto, né? Que é um trabalho científico, é um trabalho de estudo sobre o funcionamento da mente humana, né? E por que é uma teoria? Né? Porque da mesma maneira que é uma teoria freudiana, uma teoria junguiana, uma teoria piagetiana, né? Nós temos várias teorias com relação ao conhecimento, com relação ao desenvolvimento humano, justamente porque a mente humana ela é extremamente difícil de você estudar. Quando você fala do aparelho físico, cérebro, já é complexo, né? É muito complexo você estudar. Com toda a tecnologia que nós temos hoje, ainda tem essa dificuldade. Quando você passa para a parte mental, ainda fica mais difícil, porque uma das coisas que o Augusto coloca é a inteligência, ela é física ou ela é virtual? Né? Porque a maior parte das vezes nós interpretamos a inteligência como física e ela não é. Ela é virtual. Se ela é virtual, onde é que está essa nuvem? Né? Onde que a gente está guardando esses dados? Né? Porque se eu morrer agora e fatiar meu cérebro, você não vai ver lá memória do meu primeiro brinquedo, né? Memória das minhas experiências, né? Registrado ali fisicamente. Né? Então, onde é que está sendo guardada essa nuvem? Né? Então, você aprender sobre isso, né? Algo tão pessoal, né? É essencialmente importante. Um dos itens que ele nos traz também é a questão da corresponsabilidade inevitável, que a gente tem visto hoje tanto, né, dentro da nossa relação com o coronavírus, né? Quer dizer, uma coisa que estava lá na China, uma situação da China, que era um problema local, uma situação local, acabou se expandindo de tal forma, numa velocidade tão grande, que nos atingiu em pouquíssimos dias, se você levar em consideração a distância que nós temos disso. Né? Então, quer dizer, isso nos mostra o quanto que nós estamos interrelacionados e estamos numa corresponsabilidade. Ainda somos uma grande aldeia, né? E a gente tem que ter essa responsabilidade, ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente, eu tenho ouvido muito uma frase que é aquela normal do avião, né? Olha, em caso de acidente, primeiro coloque a sua máscara para depois ajudar a pessoa ao lado. E a gente tem que entender que a responsabilidade hoje com o corona é exatamente essa. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me resguardar para não contaminar quem eu amo. Né? Então, toda vez que eu tomo a iniciativa de me cuidar, eu estou protegendo quem está ao lado. Né? Toda vez que eu seguro aquele idoso de casa que quer sair, deixo ele lá e tomo as medidas por ele, eu estou tendo essa responsabilidade. Denise, infelizmente a gente não tem mais tempo. Eu queria agradecer imensamente a participação, agradecer imensamente a ponte com o Dr. Augusto Cury e já deixar o convite aí para outros bate-papos aqui com a gente. Luciano, eu me encontro à disposição. É um assunto que me dá um prazer enorme, porque mudou muito a minha vida e eu desejo que mude a vida de outras pessoas também. Né? E me coloco à disposição. Quando você sentir essa possibilidade aí de um espacinho, podemos nos falar com o maior prazer. Tá? E no que precisar, pode contar conosco. Um feliz Páscoa, uma